Caracterização. Nós vamos falar um pouco da técnica de análise térmica, que é uma forma de caracterização. A análise térmica é uma técnica da análise térmica na qual a variação da massa da amostra, perda ou ganho, é determinada em função da temperatura e ou tempo, enquanto a amostra é submetida a uma programação controlada de temperatura. A técnica que utilizamos é a de TGA. Ela é utilizada para medir a variação de massa em função da temperatura em uma atmosfera controlada sob um programa de aquecimento. Serve para fins farmacêuticos e cosméticos na sua maioria. Seu uso é descrito na caracterização, determinação de pureza e de umidade, identificação de pseudopolimorfismo, na avaliação da estabilidade de fármacos e cosméticos e em estudos de cinética de degradação. A técnica possibilita conhecer as alterações que o aquecimento pode provocar na massa de substâncias, permitindo estabelecer a faixa de temperatura em que elas adquirem composição química fixa, definida e constante, a temperatura em que começam a decompor, acompanhar o andamento de reações de desidratação, perda de umidade, oxidação, combustão e decomposição. Todos os experimentos são realizados em uma termobalança. As curvas traçadas nos darão a estabilidade térmica e a composição dos compostos intermediários e produto final. As variações de massa podem ser determinadas quantitativamente, enquanto as outras informações são de natureza empírica. Esse gráfico é um gráfico teórico de análise térmica e representa as variações de massa em relação à temperatura, onde TI é a menor temperatura em que pode ser detectado o início da variação de massa para um determinado conjunto de condições experimentais. E TF é a menor temperatura, indicando que o processo responsável pela variação de massa foi concluído. Gráficos experimentais. Os exemplos dessas curvas são os gráficos experimentais, onde a curva A é correspondente a uma reação que ocorre numa única etapa e numa estreita faixa de temperatura, como podemos ver na imagem. A curva B consiste de duas reações que são parcialmente sobrepostas. Vamos colocar a imagem outra vez. A curva C representa duas reações, a primeira ocorrendo lentamente e que é seguida por outra, que ocorre rapidamente. Consegue observar? E a curva D corresponde a uma série de reações secundárias ou menores que ocorrem simultaneamente ou próximas à reação principal. E esses são os nossos estudos sobre o TGA e a técnica utilizada. Obrigado.